Muito bem, você que é vaidoso, você que é vaidosa, que cuida da pele, já percebeu que esse programa pode ser um acréscimo para você. Mas se você ainda não cuida, faz só o básico, então presta bastante atenção. Para quem costuma manter essa rotina de cuidados com a pele regrada, as manchas na pele são sempre aquele motivo de incômodo. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nem sempre essas marcas são ligadas ao excesso de exposição solar. Pois a gente pode se esquecer que a pele, a gente não deve se esquecer, né, que a pele é considerada o maior órgão do corpo humano e, como qualquer órgão, quando algo não anda bem, eles começam a dar indícios. E dependendo das suas características, essas áreas pigmentadas no corpo podem ser resultados de outros hábitos e até mesmo de algum tipo de doença. Por isso que a gente precisa entender melhor esse assunto e hoje nós vamos conversar aqui com a dermatologista, doutora Janine Pichler. Falei certo aqui, doutora Janine Pichler. Bom, eu quero que você acompanhe aqui a nossa conversa, porque de repente você pode observar alguma coisa diferente, mas vai precisar da ajuda médica. É isso, doutora Janine, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. E é isso mesmo. É super importante a gente ficar ligado nos sinais que a nossa pele dá, para a gente poder prevenir doenças graves no futuro, né? Pois é, e eu queria saber o seguinte, doutora, quais são os principais tipos de sinais na pele que a gente pode observar? Os principais sinais na pele que falam a favor de algo suspeito ou algo que não anda bem são manchinhas que surgem, que não tinham na pele, ou uma pinta que já tinha e começa a se modificar. São principais sinais que a gente observa para algo mais grave. Doutora, e aí quando você fala dessas manchinhas, a gente sabe que tem uma regrinha bem bacana, bem didática, para que o pessoal aí de casa consiga analisar se aquela mancha, se aquela pinta pode trazer algum risco. Você pode nos ajudar aqui com esse, bem fácil, né? O ABC, a regra das pintas, mostrando pra gente o que elas podem significar? Sim, essa regra do ABCDE é muito importante, porque ela chega a diagnosticar 95% dos cânceres de pele. Então, para uma pessoa leiga. Então, isso é muito importante. Então, é um acrônimo bem fácil, é o ABCDE, são as 5 primeiras letras do alfabeto, e cada letra significa uma alteração da pinta que a gente tem que ficar com um sinal de alerta. Então, falando... Desculpa, pode falar. Não, vamos começar com a letra A, então. O que pode significar? Isso, a letra A significa assimetria. A assimetria é quando a gente tem uma pinta e ela começa a ficar, ela é redondinha e ela começa a ficar assimétrica. Isso é um dos sinais de alerta que a gente já tem que ficar ligado para avaliar essa pinta e ter uma possível transformação. Então, por exemplo, seria redonda se fosse assim, ela começa a crescer mais para algum lado ou para algum canto, saindo de uma simetria. Vamos passar para a letra B. A letra B, ela significa borda. Quando a gente tem uma borda redondinha, sem alterações, a gente chama de borda regular, é uma pinta regular. Quando essa borda ela começa a ficar chanfrada, começa a ficar tendo fissuras na borda, ou é uma borda que não está muito regular, ela já é também um indício de alteração. Tá. Exatamente como está na foto. A gente tá caminhando, porque aqui se você é artista aí, vou até pedir para o Leandro aproximar um pouquinho mais. Você vai perceber que não somente a borda é irregular nesse desenho aqui, mas ela também tem mais de uma cor. E a gente já passa para o próximo passo, que seria o C, cor. Cor irregular também. Exatamente. O C significa cor. A cor é muito importante, porque às vezes a gente tem uma pinta que ela começa marronzinha, um marrom mais claro, de repente ela vai mudando de cor, ou ela vai ficando com várias cores diferentes. E isso também é um sinal de alerta. Mas sobre ainda cores, a gente tem pintas vermelhas, por exemplo, a gente tem pintas esbranquiçadas. Tem uma cor que seria mais perigosa ou não? Tem que ser observado caso a caso, doutora?
Na verdade, caso a caso tem que ser observado, mas uma pinta que era clarinha e começa a escurecer, isso tem mais propensão a ser algo mais grave. Tá. E aí vou voltar um pouquinho mais também. Por exemplo, a gente tem algumas pintinhas que parece que vêm, ou até estão com a gente durante a infância, por exemplo, mas depois elas desaparecem. É normal? Pode acontecer? É normal sim. Algumas pintas nascem com a gente e vão sumindo ao longo da vida. Outras pintas nascem com a gente, vão se modificando, o que também pode falar a favor de algo no futuro, uma transformação para câncer. Então, aquela justificativa, eu tenho essa pinta desde que eu nasci. Não importa. Todas as pintas, elas têm que ser avaliadas regularmente, porque elas podem se transformar ao longo da vida. Bom. Então, é necessário que a cada 6 meses todo mundo passe pelo dermatologista para avaliar todas as pintas. É verdade, gente. Olha, essa história de que, nasceu comigo, eu sempre tive, isso aqui não é suspeita. Não, todas as pintas são suspeitas, quem tem que analisar. Aliás, você não analisa só com o seu olho nu, né, doutora? Tem equipamentos que ajudam bastante a identificar a cor, essa borda se é irregular ou medir, né? Exatamente, esse aparelho chama dermatoscópio, é um aparelho que é muito importante para a gente como dermatologista, porque às vezes a gente olha uma lesão a olho nu e ela não aparenta ter alguns detalhes que a gente só consegue visualizar com a dermatoscopia. Okay. Então é super importante o exame. Bom, eu falei aqui a gente falou então, vamos revisar, tá? A gente falou de assimetria, borda irregular, cor irregular e agora a gente vai para um outro medidor aqui, o diâmetro dessa pinta ou dessa mancha. Exatamente, uma pinta que começa a crescer, que era pequenininha e começa a ficar maior, a crescer, a gente tem que também ficar de olho nela. E aqui você está falando que é meio centímetro, já tem que ter preocupação, ou seja, ela não é tão grande assim. 5 milímetros. A partir de 5 milímetros a gente já começa não é muito grande mesmo, é uma pintinha pequenininha. Às vezes a gente só se preocupa com as pintas maiores, né? E às vezes aquela pintinha pequenininha que ninguém dá muito por ela pode ter alguma coisa. Tá, vamos lá. Aí a gente segue em frente aqui com o E. E significa a evolução dessa pinta. Então, olha, ou essa mancha, ela não é mais solitária, ela tem uma companhiazinha aqui. Isso. A evolução, na verdade, é uma categoria que entra algumas alterações. Pode ser elevação também da pinta. Então, era uma pinta que era mais planinha e começa a ficar mais altinha. Isso também é um critério de avaliação. Ela começa a se dividir, como está na foto aí. Ela era única e começa a ter uma lesão satélite, como a gente chama, né? Isso também fala a favor. E uma pinta que também era de um jeito e começa a se modificar, começa a evoluir de uma forma ruim. Então, tudo isso está dentro do E da pinta, né? Do ABCDE. Certo, olha, então espero que você de casa, olha, o Neandro acabou de dar uma passada aqui geral de novo, você tenha decorado A, B, C, D, E. E a gente pode repassar aqui mais uma vez depois, mais pra frente da nossa conversa. Porque é o seguinte, doutora, chegou uma interação aqui de uma telespectadora, amiga nossa, que se preocupou com uma pinta, com uma mancha. Vamos ver a conversa. A Regina, lá de Cubatão. Doutora, tem uma mancha no braço há alguns anos já. Fui ao dermatologista e ela disse que é da idade. Será que é preciso me preocupar? É a dúvida da Regina. Quando a gente vai envelhecendo, muita coisa muda no nosso corpo e realmente a gente fica com mais manchinhas brancas, escuras. Isso mesmo. A gente vai ficando mais pigmentado ao longo da vida, com lesões mais de fotoexposição. Então, existe uma diferença entre pintas, que na medicina a gente chama, na dermatologia a gente chama de nevos, e existe uma diferença entre manchas. Existem umas manchas mais acastanhadas que a gente chama de melanose solar. Essas melanoses são da idade. As pintas, não. As pintas, elas podem aparecer desde a infância, em qualquer idade. E aí elas têm que ser avaliadas regularmente. E as melanoses, embora elas não apresentem tanto risco, elas também têm que ser avaliadas, porque elas podem se modificar.
Doutora, tem gente assistindo aqui a gente, olhando os braços, olhando o pescoço aí. Eu quero saber o seguinte, e aquelas pintas que têm relevo? Então, a gente falou de borda, a gente falou de cor, a gente falou de tamanho, mas aquelas pintas que têm, de repente, um certo relevo. E também, entrando no pacote, aquelas que coçam um pouco, ou que têm uma certa irritabilidade, ou uma sensibilidade muito grande ali naquelas manchas. Pode ser um sinal de alerta também? Sim, é um sinal de alerta também, é um sinal que a gente tem que procurar um especialista, porque a olho nu, às vezes, a gente não consegue observar certas características. Então, uma pinta que coça, uma pinta que cresceu, que ficou mais altinha, é um sinal de alerta, sim. A gente tem que avaliar com dermatoscópio, até para a gente poder dar um diagnóstico preciso e dizer se essa pinta realmente tem alguma alteração maligna ou não. Tá. Aí é o seguinte, eu identifiquei, fiz aqui essa brincadeira do ABCDE, que é muito útil, percebi alguma alteração aqui. O que eu preciso fazer? Toda a pinta vai ter que ser retirada? Tem medicamento que você pode usar, que o médico pode indicar, que pode já reduzir ou pode tratar essas alterações de cor e de pintas? É o seguinte, nem todas as pintas vão ter alterações malignas ou alterações suspeitas, mesmo seguindo a regra do ABCDE. Tá. Então, às vezes, o paciente ele faz o ABCDE, deu tudo positivo, ele fica desesperado. Não necessariamente é assim. Isso é um sinal de alerta para poder procurar, mas pode ser que o especialista, o dermatologista, avalie e não tenha nenhuma alteração. Mas, caso tenha uma alteração suspeita, a conduta é retirar, é fazer uma biópsia. A biópsia consiste no exame de retirada da lesão e avaliação pelo patologista no microscópio para ver se ela tem alterações malignas. Certo. Mas existem outros tipos de lesões, como a ceratose actínica, por exemplo, que é uma lesão causada pelo sol, que a gente consegue tratar com produtos tópicos, com pomada, e não precisa, a princípio, ser retirada, só caso ela não melhore. Aí a gente tem que fazer a cirurgia. Entendi. Doutora, é o seguinte, melanomas aparecem com mais frequência, melanoma seria um tipo de câncer, né? Com mais frequência no rosto e braço. É uma pergunta que a gente faz porque quem cuida da pele acaba gastando mais tempo com essas regiões, até porque tem maior exposição do sol, por exemplo, ou de luzes mesmo do escritório. Exatamente. Essas áreas fotoexpostas, elas aparecem mais cânceres que a gente chama de não melanoma, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular, que são cânceres muito comuns de pele. E então eles são mais comuns em áreas fotoexpostas. O melanoma, ele é mais comum no tronco em homens e na perna em mulheres, mas ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Como o melanoma ele não tem só como fator de risco a exposição solar, ele também tem caráter genético, tem outras alterações, então ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, não só a parte fotoexposta. Ah, interessante. Mas, bom, na dúvida, é melhor ir com um especialista para que a gente tire essa dúvida e não durma com esse barulho na cabeça. Doutora, o autocuidado, ou cuidado com a pele, é muito importante porque a gente pode não só preparar a pele, cuidar realmente, mas também perceber problemas quando eles ainda são pequenos, quando o tratamento é mais tranquilo. E a gente vai falar um pouquinho agora quais são os riscos da falta de cuidado com a pele, porque, de certa maneira, é prevenção, né, doutora? Exatamente. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Então, assim, o filtro solar é um pilar fundamental para que a gente previna o aparecimento de câncer de pele no futuro. Então, evitar a exposição em horários de picos de sol muito intenso, que seria entre 10 da manhã e 3 da tarde. Isso não quer dizer que o sol de antes das 10 da manhã ou depois das 3 também não cause danos, mas os danos são menores. Então, o filtro solar, diariamente, ele é fundamental. Isso mesmo em dias nublados, porque essa é uma pergunta muito frequente. Dias nublados, dias com chuva, eu preciso usar filtro solar? Sim, é fundamental que use o filtro solar, porque mesmo com esses dias, 80% da radiação ultravioleta, ela ultrapassa as nuvens e ela pode atingir a pele, causando os danos da radiação ultravioleta. Olha aí, então. Doutora, a gente tem o primeiro cuidado que eu queria trazer aqui, eu não sei se a nossa arte já está pronta. Olha aí, você já acabou de falar
protetor solar diariamente, inclusive, você acabou de dizer, né, nos dias nublados. Exatamente, inclusive nos dias nublados. O filtro solar ele é fundamental. Ele previne, ele ajuda no rejuvenescimento, né? Então, na parte estética e principalmente na parte clínica, a prevenir câncer de pele, doença. O filtro solar ajuda muito. Agora, quem vai na farmácia comprar fica maluco, porque tem lá uma infinidade de produtos. Um é para pele oleosa, outro para deixar sem brilho, outro tem cor, outro não tem. Fator de proteção solar, que eu acho que é o básico. O que você indica, doutora? Ou cada tom de pele tem uma indicação mais precisa? Na verdade, o fator de proteção solar, independente do tipo de pele, tem que ser no mínimo 30. Antigamente a gente falava de 15, mas hoje a gente fala que no mínimo 30. Então, corpo e rosto, o filtro solar tem que ser um fator de proteção adequado, para a gente poder ter um mínimo de proteção. Tá. Vamos partir para o próximo cuidado. Então, gente, a gente está passando aqui, de repente, uma rotina. Para quem não tem essa rotina do skincare ou do cuidado com a pele, você pode, de repente, adotar a partir de hoje. O próximo cuidado é a limpeza. Uma rotina de limpeza da pele, que dá para ser feita em casa mesmo. O que você indica, doutora? Também tem muitos produtos disponíveis aí. Exatamente. Para limpeza de pele, o fundamental é um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Então, se for uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele seca, porque os sabonetes voltados para tratamento facial são diferentes dos corporais, eles têm pH adequados para o tipo de pele. Então, o sabonete é fundamental e uma água micelar. A água micelar, ela também desobstrui os poros, ela tonifica a pele, ela também é um passo super importante na limpeza em casa. E ela ajuda... Ela complementa a limpeza também, né, doutora? Exatamente. Tá. Ela complementa a limpeza ajudando bastante. Tá bom. Vamos falar do próximo cuidado aí, gente. Evite a exposição excessiva ao sol e ao calor. Você já falou... Exatamente. Você já falou sobre o sol, mas e o calor, doutora? Ele envelhece a pele também, resseca, perde hidratação? Sim, o calor ele tem o infravermelho, né? Que ele também causa danos à pele, principalmente quem tem algum tipo de mancha, como por exemplo melasma. Então o calor ele também ajuda a danificar a pele. Então é o calor do secador, inclusive, não é só o calor do sol, né? Olha aí. Qualquer tipo de excessivo, ele pode danificar a pele. Agora, doutora, eu queria fazer um parênteses aqui na nossa conversa, porque as peles negras, elas parecem que são mais resistentes ao calor e também ao sol. Não fica aquela característica, né, das peles mais claras. Eu vou para o sol, eu fico um camarão, fico vermelha rápido. E minha amiga Carol, aqui do Entre Família, ela tem maior tolerância. Mas as peles negras também precisam de cuidado, tanto com a exposição solar e o calor, né, doutora? Exatamente. As peles negras, elas têm mais melanina. E a melanina confere uma fotoproteção maior à radiação ultravioleta. Mas isso não é uma condição que a pele negra não precisa de forma nenhuma usar filtro solar ou se proteger, porque isso é uma inverdade, porque eles também podem ter danos na pele, também podem ter câncer de pele. Então, a fotoexposição, a fotoproteção é fundamental. Legal. Vamos seguir adiante, gente, com os cuidados com a pele? Aí a gente tem aí, olha, resfria a pele sempre que necessário. E aí tem a indicação de água termal como uma alternativa boa. Exatamente. A água termal, ela é ótima. Ela eu sempre falo com os meus pacientes, ela é um coringa na nossa cuidado com a pele, no nosso skincare diário. Ela tem propriedades cicatrizantes, calmantes, então ela cabe em qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer passo do skincare. Legal. Agora é o seguinte, a água termal, ela também falou da água micelar aqui, nada disso vai substituir, gente, a hidratação e também o filtro solar. É isso, doutora? Exatamente, exatamente. São passos diferentes, são passos complementares, mas eles não se excluem. A fotoproteção é fundamental. Doutora, vem cá. Agora, tem gente que deixa metade do salário na farmácia comprando tudo isso para fazer o skincare, mas não se hidrata, não bebe água, não toma água. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre os benefícios de se hidratar também, não só de refrescar o rosto e as partes quentes aí, mas beber. Exatamente. A hidratação oral, ela é tão fundamental quanto a hidratação tópica. Na verdade, às vezes ela é até mais importante.
Porque se a gente hidratar topicamente e não se hidratar, não fizer a hidratação oral, não ingerir líquido, principalmente água, né? As nossas células elas não vão ficar hidratadas de forma adequada, não vão dar viço para a pele, não vão dar brilho. E aí todo esse passo que a gente faz externo, eles não vão ter o mesmo efeito. Tá. Aí a gente quer falar como um último cuidado que a gente está trazendo aqui. Existem outros que de repente sejam necessários a você que nos assiste, mas se você vai para a horta, vai para o jardim, você mora em cidades que tem praia, que tem o mar, a proteção física mesmo, o chapéu, boné, guarda-sol, aquelas roupas térmicas, aquelas roupas com filtro solar também, tudo isso ajuda, hein, doutora? Não só ajuda, como também é fundamental, faz parte do processo de proteção, porque só o filtro solar ele não protege 100% da radiação. Então, é necessário que a gente tenha essas proteções físicas, né? Como chapéu, sombrinha, guarda-sol, essas camisas com UV, que hoje é muito bacana. Então, a gente tem que usar para também ficar protegido. Tá, doutora, a gente toma todos os cuidados, a gente observa, faz os cuidados com a pele, usa as proteções de barreira física e química também. Mas e se surgir um problema como qualquer tipo de câncer? A gente não vai nem identificar. Eu já ouvi dizer que câncer de pele não é tão assim agressivo. Mas não é bem assim, né, doutora? Dependendo do tipo, pode sim trazer prejuízo, inclusive para outras partes do corpo, não é? Exatamente. O câncer de pele, né, é o câncer mais comum no Brasil. Existem cânceres de pele que são mais tranquilos, né, que se detectado no início a gente consegue excisar a lesão e retirar sem dano nenhum ao paciente. E existe o melanoma, que corresponde a 3% dos cânceres, ele é bem grave, ele pode dar metástase, mas se ele for detectado no início, a gente tem uma taxa de sobrevida muito alta, uma chance de cura muito alta. Geralmente, a maioria dos tratamentos do câncer são as cirurgias, né? Então, quanto mais cedo a gente detectar, melhor é o prognóstico desse paciente. Agora, muita gente que está assistindo a gente, doutora, pensa o seguinte: olha, eu cresci na roça, eu tomava muito sol e eu não sabia que fazia mal, meus pais não tinham talvez condições ou não conheciam os problemas causados pelo excesso de exposição, mas depois dos 40, 50 anos, eu comecei a aplicar meus creminhos e a me cuidar. Essa proteção, ela continua garantida? Ou os anos de exposição, por exemplo, das crianças, vão trazer prejuízos na fase adulta ou mais velha, ou mais madura? Sim, essa exposição solar na infância, na adolescência, ela traz prejuízo sim na fase adulta. Por isso que hoje a gente bate muito na tecla da fotoproteção nas crianças, porque quanto mais cedo a gente começa a proteger, menores são os riscos e os danos no futuro. Lógico que quem começa uma fotoproteção, um cuidado aos 50, aos 30, aos 40 anos, vai ter benefício do que aquele que não faz nada. Mas aquela exposição que foi tida na infância e na adolescência, ela sim pode ser prejudicial. Doutora, eu estou sendo lembrada aqui de uma coisa muito interessante, que as mulheres têm muito mais facilidade de absorver e aplicar tudo que a gente conversou até agora, mas os homens, olha, eu estou para dizer aqui, meu marido passa protetor solar todos os dias, meu cunhado também, mas não é comum, os homens não têm nem a rotina de cuidado com a pele, e nem, às vezes não tem tempo, né? E nem a preocupação de fazer o básico, que seria um protetor solar. A gente tem algum dado de homens terem mais problemas de pele do que as mulheres? Não, na verdade o índice de câncer de pele ele é igual tanto em homem quanto em mulher. Na verdade o que muda é a exposição. Então depende mais do seu trabalho, da exposição solar. Entendeu? Tem pessoas que trabalham expostas ao sol ou fazem mais exposição e é em relação a isso. Mas isso acontece mesmo, os homens eles se cuidam menos. Mas hoje isso está mudando também. Está mudando. Os homens estão passando a se cuidar mais. Hoje a gente está vendo essa vertente dos homens se cuidarem crescer bastante.
Que legal, é bom, gente. Olha, não é só vaidade, não é só autoestima, é também prevenção, como você viu aqui ao longo da nossa conversa com a doutora Janine Pickler. E, doutora, eu quero te agradecer aqui por tantas dicas bacanas, por ser tão didática aqui na nossa conversa, e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no Vida e Saúde. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite, fico honrada pelo convite mais uma vez e fico muito feliz de participar do programa de vocês. Tá joia. Bom, a gente, olha, vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta tem continuação de um assunto que o Dr. César começou aqui na quarta-feira. É aquela conversa de por que será que pessoas ímpias ou pessoas corruptas parecem que prosperam mais do que aqueles que são fiéis a Deus. Assunto interessante do Claramente no próximo bloco. E ainda aqui no programa eu vou te ensinar a fazer esse docinho saudável para você comer sem culpa, feliz da vida. Não sai daí não que eu já te ensino.